Eu sabia que ia ter essa coisa do... Acertando aqui. Pronto, vamos lá, vamos começar, até aqui, está começando. A ideia dessa... Vou aparecer aqui. Então, e vamos começar. Vou mudar aqui meu fundo para um fundo mais tranquilo aqui. Pronto. Que aí vai mudar de live e tal. Então, a ideia aqui é a gente discutir um pouco sobre as possibilidades de usar, né, de discutir algumas questões que estão na pauta agora do processo de sustentabilidade e controle ambiental. E com o atual marco do saneamento básico, né, que a gente tem no Brasil, a gente, então, essa discussão sobre saneamento básico urbano, e também tem o rural, mas aqui a gente vai falar mais sobre o urbano, passou a ser um assunto importante dentro dessa pauta, no que diz respeito a controle ambiental, no que se diz respeito a questão de doenças, né, ligadas ao saneamento básico, ao que diz respeito à qualidade de vida e aos custos da economia, né? Essa pauta que foi falada agora na outra oficina, que diz respeito ao conceito de desenvolvimento. O que é desenvolvimento sustentável? O que é desenvolvimento, né? Essa discussão que é feita sobre a questão do que é evolução, né? O que é desenvolvimento, evolução, e será que há um ponto comum em termos de desenvolvimento e uso, né, racional das fontes naturais? Então, tudo isso está dentro dessa pauta. Aqui a gente vai falar sobre um caso do saneamento básico. Eu chamei alguns alunos do mestrado. Meu nome é Sidney Quezada, eu faço parte do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática do Instituto Federal. Hoje ele oferece mestrado e doutorado, a gente vai começar a turma de doutorado agora em fevereiro. E eu chamei alguns alunos que trabalharam com a temática saneamento básico em seu trabalho. Então, tem o Felipe Rangel, tem a Fernanda, que eu não sei se ela estava aí, porque ela ia dar aula, tem a Ivone, que também trabalhou um pouquinho, né, com saneamento básico, e tem o Renato, que parece, a gente vai estar aí montando um trabalho para fazer. A Fernanda está aqui.
Então, quem tiver com câmera, por favor, abre, e a gente, então, vai fazer organizar. A gente organizou uma apresentaçãozinha que vai ser feita, encaminhada. Aí aqui a gente tem a Ivone, mas tem outros colegas que a gente conhece. Tem aqui o Alberto, eu não conhecia você, tudo bem? Nós temos aqui a Joelma, um tempão que eu não via a Joelma, olha, a gente tem aqui a Ludmila. Só para falar é que essa live aqui ela está sendo gravada e está sendo transmitida também para o YouTube, entendeu? Tem aqui a colega aqui, a Deise, tem o Lourenço, tem aqui a Ludmila Esteves, né? A Graça foi ali, já volta, enfim. E tem a Fabrícia, lá de Venda Nova do Imigrante, tudo bem? Então, temos aqui o pessoal. É importante citar, nós temos ex-alunos e alunos, tanto do Edocimat quanto do Ensino de Humanidades. São 2 mestrados ofertados pelo Instituto Federal do Espírito Santo, né? Então, tem a Ivone, que trabalhou com os pequenininhos, também com saneamento básico, né? Está ali no canto. E tem o Felipe aqui e a Fernanda, que trabalham, o Felipe com a formação de professores e a Fernanda com o ensino médio, e logo, logo vai ter uma formação de professores aí, né, em Vila Velha, com o grupo ligado ao Renato, né? A gente pode fazer assim, ó, eu sei que a Ivone fez uma preparação assim, de uma apresentaçãozinha, fez, Ivone? Quer começar com os pequenininhos, depois a gente faz os grandões? Pode ser? Pode ser, sim. Então, beleza. Então, vamos ver o que aparece aqui. Você sabe apresentar? Tem que abrir a sua apresentação numa outra... Vamos lá. Vamos tentar aqui, espera aí. Já deu para ver aí, gente? Tá vendo, sim. Tá aqui, dá para ver. Joia. Posso começar? Pode. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigada, Sidney, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar dessa temática tão importante, tão bacana. A gente fala um pouquinho agora sobre o nosso produto educacional, na verdade, meu e de Sidney, né? Que tem como tema práticas de cidadania nos anos iniciais, conversas sobre saneamento básico urbano com enfoque CTS, CTSA freiriano. A gente traz aqui a capa do nosso produto, né, educacional, e a gente espera, com essa metodologia, a gente está, assim, inspirando, né, vários professores da educação básica para estar inovando as suas práticas, para estar levando cidadania para as nossas crianças, para os nossos estudantes. Aqui a gente traz um pouquinho um esquema de como foi o nosso trabalho. Então, nós trabalhamos os serviços que compõem o saneamento básico, os 4 serviços, numa escola de Vila Velha. A intervenção pedagógica foi numa escola de Vila Velha, uma escola de crianças do 5º ano, com idades entre 9 e 12 anos. Essas crianças são crianças que vivem à margem da sociedade, infelizmente, e na sala de aula, trabalhando, utilizando alguns espaços não escolares, entre eles uma visita a uma estação de tratamento de água. Essa nossa pesquisa ela teve um caráter qualitativo, baseado em Antônio Carlos Gil. Foi uma intervenção que aconteceu envolvendo a comunidade, envolvendo os pais, envolvendo profissionais do núcleo de tecnologias, da CEMED Vila Velha, educadoras ambientais, envolvendo um biólogo do IFES, que o Átila foi palestrar para nós lá, numa aula maravilhosa,
entre outros, também profissionais da escola, como professor de artes, bibliotecário e o próprio professor de tecnologias também. Então, a gente traz o nosso referencial teórico, não podia deixar de ser, Paulo Freire. O que a gente, a nossa prioridade nesse trabalho com o saneamento básico? A gente, de uma moda bem freiriana, você está partindo do saber popular da criança, partindo da realidade da criança. Então, o ponto de partida é o que a criança traz de casa. E o que ela traz de casa, né? Os problemas que ela vivencia. Ali, como não podia deixar de ser, muito lixo nas ruas, esgoto a céu aberto, rio poluído, e aí ela leva esses problemas para a escola e a gente debate de que forma, fazendo-a ver que não existe só aquela realidade, que aquela realidade pode e deve ser modificada. E para isso basta que ele se mova, né, a novas possibilidades. Então, Gadotti fala que essa é uma proposta de superação desse mundo de submissão, de misérias, né, e abrindo para um mundo de possibilidades. Também, como não podia deixar de ser, a gente traz a educação, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, com esse enfoque bem freiriano, que Santos e Auler traz para a gente. O que eles trazem? Eles trazem a necessidade da gente estar rompendo justamente com esse silêncio, com essas crianças, né, que estão, assim, acríticas, que estão passivas, que não entendem da política, né, e aí a gente traz isso como uma forma da gente estar formando um cidadão crítico, um cidadão que possa intervir e participar dos processos decisórios da nossa sociedade. E aí a gente traz como um referencial teórico também a metodologia da mediação dialética de Ana Maria Breferi Arnone. Ela é muito, as ideias dela casam bem com as ideias de Paulo Freire, que também parte desse imediato, que é o saber prévio, e vai passando as etapas, que no caso, as atividades a própria intervenção pedagógica, ela resgata, ela problematiza, ela sistematiza os problemas, e as crianças vão produzindo, chegando até o conhecimento imediato, que é o conhecimento científico. Aqui a gente traz as etapas da intervenção escolar, que, como eu falei, né, a gente, no início, a gente vai conhecer a realidade do estudante, a gente vai conversar com a comunidade, vamos passar essas etapas, e ao final a gente culmina com uma mostra cultural, que é o momento em que as crianças vão apresentar todos os trabalhos feitos na intervenção. Aqui a gente traz o momento inicial da nossa roda de conversa, como eu falei, assim, a gente conversa com as crianças, deixa que elas consigam falar, né? A gente dá voz e vez à palavra da criança. E nisso a gente elege os temas geradores, que no caso fizemos a eleição e foi água e lixo, o que deu, né, o nosso tema como sendo o saneamento básico. E aí, como eu falei para vocês, a gente traz alguns profissionais do núcleo de tecnologias que levaram para as crianças essa temática, mas de uma forma lúdica, de uma forma bem bacana, assim, eles saíram da sala de aula, eles foram para o laboratório de informática, eles puderam pesquisar, viram lá a ilha de lixo que tem no Oceano Pacífico, eles conseguiram perceber, né, através dos joguinhos e compreender de uma forma lúdica essa questão, né, esses problemas aí. Aqui nós tivemos essa primeira imagem aqui, essa primeira foto, vocês podem ver que o professor de arte está aqui. Então, assim, foi um trabalho em conjunto com ele, e a gente trabalhou os movimentos cubista e dadaísta, que buscavam romper com o sistema vigente da época, que retratavam somente a perfeição das obras. Então, o que a gente fez para a gente compor essa aula? Nós levamos várias imagens de temáticas que remetiam, né, imagens que remetiam a um saneamento básico. Então, levamos uma torneira aberta, levamos um rio poluído, levamos um vaso sanitário, e o momento mágico, assim, da nossa aula foi quando as crianças ressignificaram aquele vaso sanitário. Um exemplo, elas pegaram aquele vaso, a gente pediu que elas dessem
ideias de como a gente podia modificar aquelas imagens. E uma menina virou o vaso de cabeça para baixo, pegou a tampa do vaso e transformou num espelho. E o vaso virou uma penteadeira. Então, a gente, assim, foi um momento muito bacana, né, que a gente percebeu que as crianças puderam estar ressignificando aquilo ali, né? Então, assim, a gente entende que cabe a nós, professores, apresentarmos esses conteúdos para eles, e eles vão, com isso, formando esse pensamento crítico sobre a sociedade, a realidade que a gente vive. E a gente traz uma outra questão, que é assim, como que a gente vai admitir, né, que uma escola seja neutra, se a gente precisa trabalhar essa realidade, a gente precisa fazer com que essa criança se mova na sociedade, né? Então, assim, nós temos uma tarefa muito importante, que é fazer com que essa criança veja o que ela está passando, o que nos resta, vamos dizer assim, né? O que nos sobra, a sobra que temos, né? E que ela possa mudar isso aí e está transformando a realidade onde ela vive. A gente trouxe aqui, essa aula foi uma aula que a gente construiu um filtro de água potável. E por que nós chegamos nessa construção? Nada foi dirigido, tudo foi extraído, foi fruto do que a gente vivenciou ali. E por que essa aula aconteceu? Porque em meio aos nossos debates, às nossas conversas, a gente percebeu que a grande maioria das nossas crianças daquela sala, eles não tinham água potável dentro de casa. Então, eles não tinham um filtro de água, eles não ferviam essa água, eles bebiam a água diretamente da torneira. Então, a gente conseguiu, né, fazer com que uma água suja pudesse se tornar uma água limpa, assim, fazendo, né, confeccionando esse filtro aí junto com eles. A gente entende que a educação em ciências oportuniza às crianças, os estudantes, o desenvolvimento de capacidades, levando-os a buscar explicações lógicas sobre fatos desconhecidos. Nós temos aqui uma aula muito bacana, como eu falei para vocês, nós convidamos o biólogo Átila, do IFES de Piúma, e ele foi palestrar sobre saúde e higiene. Então, aqui, essa primeira imagem, ele fez uma explanação, uma aula expositiva muito bacana, falando sobre os micro-organismos, tratando das doenças, as doenças que a gente pode pegar se a gente não lavar as nossas mãozinhas corretamente, né? E aí ele mostrou slides para as crianças, ele levou o microscópio do IFES de Piúma, e aí ele fez uma encenação pedindo, as crianças tinham acabado de vir do recreio, pediu que uma criança encostasse a mãozinha numa lâmina, né, e colocou a lâmina no microscópio. Todas as crianças, todos nós pudemos ver os micro-organismos ali. Imagina uma aula mágica, né, que as crianças viram aquele microscópio, nunca tinham visto na vida, e puderam, né, enxergar aqueles micro-organismos ali. E aí, assim, foi muito bacana, né, uma aula lúdica, uma aula diferente. Aqui nós confeccionamos um banner sobre o passo a passo da lavagem de mãos, e aqui ele deu a oficina para as crianças desse passo a passo, né? Ao final, a gente entregou para eles sabonete líquido e álcool em gel. A gente fez isso no ano passado, né? Antes da gente estar convivendo aí com essa pandemia. E aí a gente percebe, né? Como que trabalhar ciências, como que tem tudo a ver com a nossa realidade, né? Aqui a gente analisou algumas falas e a gente conseguiu, né, perceber que os aspectos sociocientíficos, socioambientais, sociopolíticos, socioeconômicos, sociotecnológicos estavam o tempo todo, né, permeando o nosso trabalho. Aqui a gente tem algumas falas das crianças, como pode caber tanto lixo no estômago de uma tartaruga? Nunca mais vou jogar lixo na praia, vou usar sacolas. Primeiro, meu tênis tem que acabar, depois minha mãe compra outro. Descobri na internet um vídeo que fala sobre alagamentos. Então, a gente percebe aqui, né, que a educação, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, a gente conseguiu fazer essa conexão, né, entre o que a gente vivenciou e o que eles puderam entender e perceber e aprender, né? E aí a gente traz aqui algumas referências e a gente agradece, né, por
por a gente estar podendo aqui, estar participando com vocês nesse momento tão bacana falando de saneamento básico. Muito obrigada. Obrigado, Ivone, foi muito bom essa apresentação aí, trabalho que foi desenvolvido aqui em Vila Velha, numa escola, né, aqui em Vila Velha, e que envolveu toda a escola, envolveu e criou, né, um ambiente de debate, de um profundo debate sobre ciências da natureza, mas não somente ciências da natureza, mas ciências da natureza articulada às ciências humanas, ao ensino de humanidades. Então, muito obrigado, porque isso é fundamental, né? Essa é uma linha de pensamento que nós acreditamos, é uma linha de pensamento que é necessária hoje, essa articulação entre ensino de humanidades e ciências da natureza, que foi vista aí no seu trabalho, envolvendo diferentes disciplinas, envolvendo as questões da vida cotidiana e, ao mesmo tempo, envolvendo situações que são alicerce para a cidadania, né? Então, a criança ela precisa compreender, né, esse conjunto de conhecimentos que vai alicerçar essa cidadania dela, lá, de entender um pouco sobre o saneamento básico e tentar buscar respostas sobre determinadas coisas que, normalmente, elas fazem essas perguntas, mas que são silenciadas por uma questão, às vezes, qualquer, ou numa linha pedagógica, ou, enfim, alguma situação específica que, às vezes, a gente observa na escola, né? E a ideia desse trabalho não era não silenciar ninguém, era tentar fazer com que eles buscassem e fizessem lá aquela aula de observação do microscópio, ao mesmo tempo eles vão lá e fazem a visita, ao mesmo tempo eles têm a palestra e vão saber lá um pouco sobre a palestra. E foi uma aula de campo completa, com pré-campo, campo e pós-campo, então houve a palestra prévia, então foi um trabalho bastante complexo que envolveu né, o ensino de humanidades articulado ao ensino de ciências da natureza no ensino fundamental, né? Vamos passar para a segunda e depois a gente faz uma rodada, não é isso? Vamos ver assim? É assim? Pode ser? Felipe, está aí com a apresentação? Segunda experiência. E aí a gente... Sim, está disponível. Pode fazer, se quiser abrir a CAM também. E aí, quem quiser já ir preparando as suas perguntas, pode já ir colocando no chat. Perguntas que gostariam de estar fazendo na rodada, aí no final a gente vai começar a fazer a rodada do chat aí para a gente fazer um debate, fazer uma roda de conversa virtual. Aqui é uma roda de conversa, não necessariamente é uma roda clássica, mas é uma roda de conversa que a gente, né, traz uma série de pensamentos, traz uma série de elementos no debate aqui. Pode começar, Felipe. Perfeito. Já está aparecendo aí para vocês a apresentação? Já está aparecendo. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, para a gente poder trocar ideias, experiências, né, a respeito das práticas pedagógicas que a gente implementou. Eu sou Felipe Sarmeng Rangel, e junto com o Sidney, a gente desenvolveu um trabalho de formação de professores com enfoque CTS e CTSA para tratar das questões do saneamento básico. E o que foi obtido a partir da experiência, a partir das práticas adotadas, a gente materializou num guia didático que eu utilizei como base para apresentar para vocês aqui. Então, aqui está o nosso produto educacional, o guia didático. Então, temos a capa, o sumário, aí, chamando a atenção para o trabalho do EduCimat, né, que era o programa de pós-graduação que foi por meio do qual foi possível desenvolver. E aqui eu vou apresentar para vocês a fonte de inspiração. Por que tratar saneamento básico? A gente está... esse trabalho foi desenvolvido aqui no norte do Espírito Santo, nós estamos na cidade de Aracruz, na região do litoral centro-norte, né? E aqui a gente tem algumas dificuldades com o saneamento básico, a infraestrutura que o serviço público nos oferece. Nós temos valões a céu aberto, a gente tem o lançamento de esgoto diretamente nas praias, sendo que o nosso litoral aqui
é importantíssimo para o turismo da região. Então, assim, no contexto local, que estão representados pelas imagens à direita, a gente tem dois grandes problemas aqui, o esgoto a céu aberto e o lançamento de esgoto no mar. E à esquerda a gente tem o problema que a poluição ambiental, os impactos de um saneamento mal gerido traz para a saúde, né? Então, tem algumas informações sobre 1,7 milhão de crianças que morrem por ano por falta de saneamento básico, a importância que a ONU tem em reconhecer o saneamento básico como direito humano, e ao centro eu coloquei informações voltadas para a formação de professores, que foi o que balizou esse trabalho. Então, assim, a necessidade de se discutir educação para o desenvolvimento sustentável, considerando tanto do ponto de vista de política educacional, como currículo e formação de professores, é o que está sendo apresentado no centro do slide. Aí eu peguei da Unesco a informação de que 51% dos países que integram a educação para desenvolvimento sustentável tratam desse assunto em suas políticas. 33% tratam nos currículos, mas apenas 7% tratam na formação de professores. Embora se possa discutir mais, acaba se discutindo mais sobre diversidade cultural, tolerância, o desenvolvimento sustentável, que inclui o saneamento básico, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente tem um número muito pequeno, apenas 7%. Então, com esse pensamento, a gente começou a traçar um contexto e traçar os conteúdos que seriam abordados dentro dessa formação de professores. Importante salientar que a gente vai tratar de conteúdo, mas a gente vai tratar de metodologia, a gente vai tratar de práticas pedagógicas. Então, né, em nosso estudo aqui, nosso trabalho, no que foi implementado, a gente perpassou por tudo isso. Então, dentro do contexto, nós temos o serviço de água potável, ali representado por um esquema de uma estação de tratamento convencional completa, o tratamento de esgoto, num esquema representando o tratamento biológico com filtros e reatores anaeróbicos. Nós temos a problemática da coleta e destinação do lixo doméstico sendo representado por um aterro sanitário, e nós temos a problemática da drenagem pluvial, que é sobre o escoamento, a absorção de águas da chuva, e para a gente poder tratar esses assuntos, a gente considerou a Constituição Federal do Brasil, a Lei de Concessões Públicas, os decretos que tratam do Plano de Saneamento Básico e o marco regulatório do setor de saneamento básico, que foi agora atualizado em julho de 2020 pela Lei 14.026. Esses foram alguns assuntos do ponto de vista da estrutura de saneamento básico, a oferta do serviço público, mas a gente tratou também da questão da saúde. Então, como o saneamento básico está relacionado à saúde, aos problemas que foram abordados como fonte de inspiração. Então, nós temos aqui um quadro de doenças que estão relacionadas à falta de saneamento, à má disposição de lixo, desenvolvimento de vetores de doenças. Então, a gente tem doenças de transmissão fecal-oral, por inseto vetor, por contato direto com a água, problemas relacionados à higiene básica, tudo isso perpassa pelo saneamento básico. E eu trouxe duas informações bem recentes para mostrar quão esse assunto é atual e emergente, né? A gente já tem estudos aí, relacionando a possibilidade do coronavírus ser transmitido por falta de saneamento básico, pelo lançamento de esgoto doméstico, já que o RNA viral já foi encontrado em amostras de esgoto. Então, a gente tem também um outro problema aqui, que é a potencialização dos problemas causados pela Zika vírus em função da estrutura deficiente de saneamento básico. A gente tem aí estudos que relacionam a ocorrência da microcefalia em bebês cujas mães foram infectadas com o Zika vírus no Nordeste do Brasil entre os anos de 2012 e 2017, que foi um período em que a região passou por uma grande estiagem e houve piora na qualidade de água dos reservatórios que eram utilizados para abastecimento público, né? Então, a partir desses assuntos, desses contextos, do que discutir, a gente começou a levantar o nosso referencial teórico pensando na formação de professores, e com isso a gente passou pelo Gautier, Gadot, Schumann e Tardif, quando a gente começou a estudar o trabalho docente, e não podíamos deixar de tratar Freire e o movimento da libertação de Henrique do Céu.
Então, a gente utilizou esses autores aqui como referencial teórico da formação de professores, para a gente tentar trazer os conceitos de problematização, de reflexão crítica, e isso tudo a gente conseguiu convergir com o CTS-A, já que aqui no Brasil o nosso CTS já é um CTS-A freiriano, por conta das contribuições de Santos, né? A gente tem Mortimer Auler, e Aikenhead aqui estabelecendo para a gente categorias de ciência, de tecnologia, de sociedade e ambiente, para a gente poder integrar todos esses assuntos. Outro referencial teórico utilizado foi a praxis educativa e a mediação dialética. A mediação dialética foi a metodologia que a Ivone apresentou no trabalho dela, agora há pouco, com os pequenininhos. A gente utilizou a mesma metodologia de mediação para a gente refletir a respeito do trabalho docente e olhar para o docente enquanto um mediador. Então, a gente utilizou as mesmas fases, aí, as mesmas etapas que a Ivone utilizou, que é a etapa do plano imediato, da contradição, superação do imediato, a expressão da síntese, que é quando a gente começa a confrontar o que o aluno ou o que o professor conhece a respeito do assunto, e a gente vai sistematizando ao longo do processo, por meio de atividades, por meio da mediação, e os leva a esse confronto, para que o que ele produz no final possa ser comparado com o conhecimento prévio que ele tinha, e que dessa maneira a gente possa refletir sobre o saber fazer. E isso, de certa forma, está integrado à praxis, que é o guia de transformação que permite a interpretação do mundo e a formação, o processo de formação do educador. Então, a gente, com esse confronto entre o saber imediato e o saber imediato, a gente consegue avaliar o saber fazer, aproxima a prática da teoria, e a gente acaba trabalhando a praxis. E aí, quais foram os procedimentos metodológicos? O que de fato a gente fez e o que a gente promoveu? Nós promovemos uma intervenção, um curso de extensão de formação de professores, com 96 horas, foi ofertado no campus Aracruz do IFES. Aqui estão algumas imagens do edital, tá? Foi aberto para todos os professores da região do Litoral Centro-Norte, para professores em formação, então alunos de graduação de licenciatura também puderam participar do processo seletivo aqui. E aí o público que a gente teve foi 50%, então, dos alunos graduando em licenciatura. Depois nós tivemos pedagogos, assistente de alunos, auxiliar de pedagogo, professor e até estagiários de pedagogia participando do curso. Aqui à direita a gente tem um gráfico que representa para a gente o tempo de atuação desses profissionais, desses professores em formação na área docente, né? O contato que eles têm, a experiência que eles têm. Nessa imagem aí a gente tem os alunos, inicialmente foram 32 estudantes, formaram 21, e aí estão alguns dos que se formaram no último dia de aula, com a culminância de um dos nossos projetos aqui, do nosso trabalho final do curso, que eu vou explicar mais à frente. Então, a intervenção consistiu nesse curso com encontros presenciais, 6 encontros presenciais, e atividades em ambiente virtual de aprendizagem. Como a metodologia foi da mediação dialética, a gente estruturou as atividades do curso considerando as etapas, então, da mediação dialética, que é o resgatar, o problematizar, o sistematizar e o produzir. Então, aqui nessa tabela à direita, a gente tem o que foi utilizado como estratégia pedagógica associada às etapas que a gente tem da metodologia e qual o tema abordado. Por exemplo, em resgatar, a gente discutiu qual era a atribuição da concessionária de saneamento básico, quais eram os benefícios do saneamento básico para a saúde pública, para o meio ambiente, quais os índices que a gente tinha de universalização do saneamento básico, tanto no contexto nacional quanto no contexto local, e a gente discutiu um pouco das infraestruturas que a gente tinha em mãos para poder discutir esses assuntos. Isso como que a gente fez? Uma estratégia adotada foi a palestra. Para problematização, por exemplo, nós fizemos aula de campo na estação de tratamento de água, houve também palestra sobre a gestão pública e saneamento básico, houve aula de campo na estação de tratamento de esgoto, houve práticas que a gente fez dentro de sala de aula, como a de cultura de micro-organismos em gelatina, houve palestra com vigilância sanitária, tudo para discutir o saneamento, os desdobramentos sociais
que passam pelos problemas de saúde, problemas econômicos, políticos. E aí vale ressaltar que essas práticas que foram adotadas não só permitiram que a gente discutisse os assuntos, mas como a gente pudesse discutir as próprias práticas. Então, quando a gente fez uma aula de campo na estação de tratamento de água com professores, a gente viu, sim, a estrutura de tratamento de água, mas a gente discutiu como planejar uma aula de campo. Quais são as etapas de pré-campo, campo, pós-campo, como estruturar a prática de cultura de micro-organismo em gelatina, que tipo de materiais, como replicar isso dentro da sala de aula, como fazer num ambiente que a gente não tem acesso a laboratório. Então, as estratégias pedagógicas passaram não somente pela discussão do conteúdo em si, mas também do ponto de vista pedagógico. E aqui estou apresentando para vocês algumas imagens de cada etapa. Então, por exemplo, na etapa resgatar, em que a gente teve uma palestra para discutir as atribuições da concessionária de saneamento, a gente tem aqui a presença de diretores do saneamento básico local aqui para discutir, trazer quadros reais, as dificuldades que se trazem. A gente tem o ambiente virtual que foi produzido para que essa etapa de resgatar, relembrar os conceitos, relembrar a importância, os dados que a gente tem relacionados ao saneamento básico. Aqui estão representados, então, a etapa resgatar à esquerda, problematizar à direita, em que a gente conseguiu representar aqui os momentos de aula de campo em tratamento de água, aula de campo no tratamento de esgoto, a prática da cultura em gelatina, que permitiram que a gente começasse a confrontar os dados iniciais, lá da etapa resgatar, a partir dos problemas locais que a gente identificava. Na etapa sistematizar, a gente, então, aplicou algumas atividades dentro do ambiente virtual de aprendizagem, então, glossários, construção de textos colaborativos, utilização de questionários, então, a gente fez isso no ambiente virtual de aprendizagem, e presencialmente nós fizemos algumas oficinas práticas de reciclagem de óleo e reciclagem de papel, principalmente para abordar a questão dos resíduos sólidos. E na etapa produzir, a gente vai para a culminância do curso, que é quando a gente elabora o plano de intervenção escolar, que foi construído ao longo de todo o curso. Então, aqui a gente levanta informações a respeito de práticas que possam ser adotadas em sala de aula, nas escolas desses professores, para a gente discutir os temas e as metodologias que foram estudados durante o curso. Esse curso começou em setembro e acabou em dezembro, eu esqueci de falar. E aqui, essa bonequinha que a gente tem representada, é uma atividade que a gente fez chamada narrativa do sujeito hipotético, que é quando a gente tenta estudar os aspectos sociofilosóficos da educação CTS, CTSA, construindo um perfil, construindo um personagem que está inserido numa situação de vulnerabilidade do saneamento básico. Então, cada um dos cursistas construiu um sujeito relatando uma situação que pudesse estar integrada ao tratamento de água, tratamento de esgoto, resíduo sólido e drenagem pluvial. E aí, por fim, eu apresento para vocês, a título de curiosidade, algumas análises que a gente fez utilizando o Iramutec. Aqui na esquerda, a gente fez uma análise, por exemplo, de dendrograma, considerando os aspectos metodológicos. Então, a gente analisou os planos de intervenção escolar, e a partir das palavras que a gente encontrava nos planos que os alunos construíram, a gente conseguiu categorizar e tentar destrinchar as fases da metodologia da mediação dialética. Então, a gente vê que a gente tem aí 4 classes, e ao longo do trabalho a gente discutiu isso, qual classe era resgatar, problematizar, sistematizar e produzir. E aqui à direita a gente tem uma análise de similitude que a gente pôde tentar classificar em grupos os contextos de CTS, CTSA na cultura, na tecnologia, no ambiente, economia, sociedade e ciência, e entender como tudo isso está interligado, considerando os temas de tratamento de água, esgoto, lixo e drenagem pluvial. Essas foram algumas das referências utilizadas nessa pesquisa, nesse projeto, e eu agradeço a oportunidade de poder dividir essa experiência com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Felipe, obrigado aí por ter compartilhado e feito aí a apresentação. Essa segunda parte que a gente queria trazer para cá, para a rodada, é para mostrar como que é importante a formação continuada de professores.
como que hoje a gente vê, nesse trabalho que a gente fez, que foi um trabalho que inicialmente acho que tinha o quê? 30 pessoas, Felipe? Isso, 32. 32 pessoas. Teve alguns desistentes durante, mas não foram muitos. Quanto que ficou no final? 26? 21. Ah, 21. 21. Porque esses cursos, quando a gente tem EAD, articulada presencial, é muito difícil ter todo mundo que começa, termina. Isso é muito difícil. A gente até ficou surpreso com a quantidade de pessoas que ficou até o final, né? Mas é verdade. importante nesse processo. O que a gente vê na formação de professores? Esses conteúdos de saneamento básico normalmente não são dados na faculdade. E, geralmente, quando são dados, são muito superficiais na formação de professores. Então, trazer discussões sobre conteúdo é fundamental. Não adianta, a gente tem que sempre, numa formação, a gente tem que discutir conteúdo. Mas também a gente tem que discutir como abordar esses conteúdos na sala de aula. Então, isso é importantíssimo, porque, às vezes, o professor até quer fazer algum trabalho, mas ele não sabe muito bem como fazer isso. O que é, Graça? É a gata que fica aqui. A gata está aí, ela está querendo conversar com você. Aí. Estou vendo, ela está bonitona. E aí a gente tem a questão dos conteúdos. O negócio dos bonequinhos que a gente botou, que são um sujeito hipotético, é uma estratégia para articular, fazer com que cada um abrace um pedaço daquele conteúdo mais assim, profundo, né? De uma forma mais profunda, e, ao mesmo tempo, consiga articular com as coisas do dia a dia das pessoas. Então, a gente sorteou no início um bonequinho, que o bonequinho era branco, totalmente branco, né? Em outros cursos, a gente faz metade preto, metade branco, mas eu acho que o tecido tinha acabado lá no vídeo. Foi mais ou menos. Aí a gente só fez branco, mas geralmente a gente faz metade preto, metade branco. E a ideia era distribuir um a um, e eles sorteavam uma situação. Eles tiravam dentro do saco uma situação hipotética de saneamento. Olha, você está com um problema, tem uma fossa, na sua casa mora com fossa, tem pessoas com algumas doenças, né, que a gente listava, devido ao problema de falta de saneamento básico. Aí fazia com que eles refletissem a importância de se controlar, né, essa questão da fossa, ou resolver, e tentar fazer a questão do engate lá, né, da ligação com a estação de tratamento de efluente. Aí tinha um outro, por exemplo, olha, a água de poço que tem na sua casa está com problema, precisa fazer uma análise e tal. E assim por diante. Então, tinham vários casos em que ele tinha lá, hipoteticamente, isso é uma maneira de fazer com que você não envolva a pessoa pessoalmente, porque ela, às vezes ela pode ter esse problema e não pode se expor na sala. Então, na hora de fazer uma exposição, tem alguém aqui com barulho aí. Na hora de fazer a exposição assim, na roda de conversa e tal, ele conta a história, mas é a do bonequinho, não dele, é a do bonequinho. Então, ele pode até ter aquele problema, mas ele está expondo o bonequinho. Então, ele vai dando nome para o boneco, vai botando roupa e assim por diante. Então, vira um sujeito hipotético com aquela situação, né? E faz com que aquelas pessoas se aprofundam mais sobre aquela temática que está sendo ali distribuída. Então, foi uma experiência interessante, sobretudo que envolveu pessoas basicamente do município de Aracruz, Fundão e Ibiraçu, não foi isso? Isso mesmo. Então, isso foi também muito bom, porque foi uma abrangência grande, que foram professores que depois voltaram e começaram a trabalhar isso com os seus alunos. E até hoje a gente tem o WhatsApp que a gente vai vendo o que foi feito, o que não foi feito, entendeu? Basicamente é isso. Alguém quer falar um pouco?
Eu gostaria de falar com o Felipe o seguinte, perguntar ao Felipe, considerando o trabalho dele, que foi um trabalho bastante interessante, assim, bem abrangente. Felipe, a problemática do saneamento é uma problemática, inclusive, é uma das questões mais sérias, né? E faz parte aí do aparato socioambiental, né? Uhum. Como que você vê a possibilidade da utilização de uma concepção pedagógica transformadora, sair da questão individual para ir para o coletivo, no sentido de formar consciência local para intervenção junto, por exemplo, ao município e ao Estado responsável pelo saneamento, porque não é uma questão individual, quer dizer, nós não resolvemos o problema do saneamento individualmente, certo? Certo. É uma questão que demanda formação coletiva e intervenção coletiva. Certo. Tá? Essa é a primeira observação, e junto com ela, eu queria já te perguntar o seguinte, nesse marco legal aí do saneamento, cujo objetivo desse governo, né, é privatizar, no caso, né, qual é a sua observação em relação à privatização do saneamento básico? Aí, obviamente, vai incluir água, que é um negócio muito mais sério do que a gente possa imaginar. Sim. Tá? A respeito da formação de professores, acho que a contextualização e a problematização um ponto de partida. O Sidney, a gente discutiu, conversou bastante na época do curso, e a gente ficou abismado com grande parte dos professores que não sabiam que o esgoto da cidade deles não era tratado. Então, eles não tinham noção do índice de cobertura. Mas como que não é tratado se a concessionária coleta o meu esgoto? Mas está ligado no cano, como que não é tratado? Não é tratado porque no final do cano não existe uma estação de tratamento de esgoto. Não se tinha informação sobre resíduos sólidos, a gente não tinha informação sobre as doenças que eram diagnosticadas nas cidades, que tinham relação com o saneamento básico, mas que esses dados não cruzavam. Então, quando a vigilância sanitária foi lá conversar com a gente sobre isso, olha, a gente não consegue associar porque os dados não são cruzados. Então, os professores ficaram abismados com os dados que eles não tinham. A questão do pagamento pela utilização da água, a outorga, né? Porque a gente pagava pelo tratamento, agora a gente vai passar a pagar pelo recurso água. Então, a água está passando pela valoração, tudo vai ficar mais caro, o acesso vai ficar mais difícil. Então, esse choque de realidade trouxe para esses professores uma necessidade urgente de se discutir esse assunto. Tanto que esse curso, ele é requerido aqui no campus direto. Então, sempre tem professores que, quando é que vai ter a segunda rodada do curso? Quando é que vocês vão fazer mais algum trabalho desse assunto aqui no município? A prefeitura, por exemplo, procurou, querendo que o curso, que seja oferecido um curso similar para os próprios servidores municipais de saúde, de saneamento. Então, é emergente, é urgente. Agora, em relação à privatização do saneamento básico, a gente já está passando aqui no município a estadualização, que a nossa concessionária de saneamento era municipal. Eu acabei não me apresentando direito, mas eu já fui servidor da autarquia municipal de saneamento. Então, fui engenheiro químico do serviço de abastecimento de água, né? Do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E aqui a gente já está passando pela estadualização. Então, aqui alguns, onde eu moro, por exemplo, já não é mais SAAI, é CESAM. E a gente entende, assim, que é um caminho para a privatização e é um mercado que a gente não tem concorrência, porque a pessoa não tem a possibilidade de não ligar a água dela hoje. Fala, hoje eu não quero consumir a água porque eu não estou afim de pagar pela água. Você não tem essa possibilidade. Então, é um mercado em que a concorrência não existe. Você vai se colocar o preço que se for e que a empresa achar que é interessante para ela lucrar, e com isso a universalização do acesso vai sendo diminuído. Então a gente vai criando um problema político, um problema social, vai dificultando o uso, o acesso.
os serviços vão ficando cada vez mais caros, porque a gente começa a ter, então, aí, empresas privadas interessadas em lucrar com o serviço, coisa que hoje a gente não tem com o serviço público, né? E isso a população está sentindo agora, porque a gente já está tendo modificação no sistema de gestão municipal que a gente tinha aqui. Então, antes as pessoas, não, eu quero que privatize mesmo, porque serviço público não presta. Infelizmente, tem essa tônica aqui, mas a partir do momento que a gente vai ver as mudanças acontecendo, eles vão vendo a importância do serviço público, a importância do servidor público, na verdade. Então, a minha observação é exatamente essa. Eu te perguntei exatamente sobre a questão da privatização que está em curso, né? Sim, é uma... Certo? Certo, e essa fala sua... Deixa eu só fazer um aviso. A gente vai fechar agora a filmagem, mas não tem problema, a gente pode continuar na sala. Mas a gente agora vai só gravar internamente, a gente não está gravando. Então, é só para avisar que a gente vai continuar além do coisa, mas a gente não pode passar mais que 20 ou 30 minutos, que é o deadline, né? Vamos dizer assim, né? Então, mas vamos continuar com o debate, tá bom? A gente tem mais uns 20 minutos só de tolerância aqui. Mas só te ver. Então, aí, Felipe, entra essa discussão do público-privado, né, que é uma discussão hoje extremamente necessária, porque nós estamos falando aqui de saneamento, mas se você transferir isso para o âmbito da educação, é a mesma coisa, porque tem todo um pacote internacional e que já, na educação, isso aí já está presente. Sim. Eu tenho um colega meu da Federal Rural, que está com um trabalho muito interessante junto a professores também, né, lá no Rio, e junto com 2 federais, 3. O trabalho está, assim, maravilhoso em relação exatamente a essa análise que a gente não está parando para ver. A privatização, a terceirização e a privatização na educação é iminente. Tá? Então, os direitos que a gente teve, eles estão sendo minados. E a questão da água é muito mais séria do que a gente pensa, né? Só vai poder ter água quem tem dinheiro para pagar. Exatamente. E aí você fala de mercado. A água não pode ser mercado, ela tem que ser direito. Inalienável, é um direito humano, como você falou, é direito humano. Nenhum ser vive sem água. Como que isso pode ser mercadoria disponível para quem pode pagar? Realmente. Então, a gente precisa pegar autores que dão conta dessa problemática aí, entendeu? Sim. Dessa problemática. Tem o Henri lá no Rio, que também é fantástico, né? Mas o seu trabalho foi Henri Ansihaus. O seu trabalho foi muito bom, e eu queria fazer uma perguntinha também para a Ivone. Certo. Estou aqui, querida. Ivone, essa turma que você trabalhou, né? É sexto ano, né? Quinto ano. Você falou que fizeram um filtro, né? Filtro para as crianças. Vocês fizeram um levantamento para saber quem tinha água potável em casa? Na verdade, Graça, essa turma foi a turma que eu alfabetizei. Né? Essa já é a turma que você conhece. Eu peguei eles no primeiro ano, no segundo aninho, terceiro aninho. No quarto ano, eu saí para o mestrado, e no quinto ano, eu voltei, em agosto do ano passado, para fazer a intervenção. Então, assim, é uma turma que teve muitas modificações, mas uma turma que vive num contexto de marginalidade, ali de Vila Batista, próximo ali ao bairro Santo Torquato, e aí a gente percebe que ali há carência de tudo. E durante a intervenção, quando a gente estava falando mais especificamente, né, sobre a temática que eles escolheram, que foi a temática de água e lixo, que aí a gente caminhou para o saneamento básico, eu fiz com eles, em conversa informal mesmo,
eu fui falar da importância, né, do filtro que a gente tem em casa, né? Então, assim, eu imaginei que eles tinham, ou que pelo menos a grande maioria tinha. Qual não foi a minha surpresa quando eu percebi que mais da metade das crianças não tem um filtro, eles não têm condição de comprar um filtro, e não tem aquele entendimento dessa importância, né, de quão vital é a gente ter em casa um simples filtro, ou pelo menos pegar a aguinha da torneira e ferver, botar na geladeira ou deixar lá na pia para ser utilizada. E aí as crianças falaram, não, tia, a gente vai na torneira, pega o copo e bebe. Eu fiquei chocada, porque não é a minha realidade, né? Então, ali, eu tinha uma criança que tinha um filtro elétrico, e os outros, né, uns 5, 6 gatinhos pingados que tinham um filtro normal em casa. Então, assim, a gente percebe a importância da gente trabalhar essa realidade com eles, porque eles trazem justamente o que eles vivem, e o que eles vivem é chocante, né? Choca, mexe, né? Eu até me emociono ao falar, porque você percebe, assim, como que a realidade deles é diferente da sua, né? E a de muitas outras pessoas. Que direito é esse? Que vida é essa? Que realidade é essa? Que eles não têm nem noção do que é, da importância, que dirá o acesso àquilo ali. Né? Então, assim, é um trabalho muito rico. Eu acho que o professor que se dispõe, né, a trabalhar a realidade da criança é algo sofrido, é uma coisa, assim, muito... Você tem que viver, você tem que conhecer, você tem que amar para você mergulhar nessa, porque é muito lindo, assim, é muito sofrido, mas é muito lindo. É muito importante você perceber quando você chega ao fazer aquela experiência do filtro que a gente confeccionou junto, eles trouxeram os materiais de casa, você tinha que ver os olhinhos deles, como brilhavam, né? A gente fez uma primeira experiência que não deu certo, a gente usou alguns elementos, a segunda experiência a gente usou mais elementos para essa filtragem de água, e você tinha que ver os olhinhos dele quando vira aquela aguinha transparente saindo, né? E assim, eles perceberem que eles têm o direito àquilo ali, e não ficar tomando uma água suja, uma água contaminada, uma água barrenta, né? Como eles mesmos falaram. Então é isso, Graça. A gente, assim, partimos mesmo do que eles vivenciam e os conteúdos foram extraídos dali mesmo, né? Enfim, é isso. Tá bom, sua turma mesmo. Minha turminha. Posso fazer um comentário, professor? Claro, Renato. Olha, eu antes de mais nada, eu queria agradecer ao professor Sidney o convite para participar, dar uma boa noite a todos. Quero elogiar também a iniciativa e a qualidade dos trabalhos apresentados, já dando os parabéns aí ao Felipe e à Ivone, a qualidade do conteúdo, a necessidade do tema, a relevância e a urgência dela nem se discute, a necessidade de melhorar a formação dos professores está mais do que explicado pela Ivone e pelo Felipe aí. A Ivone agora, inclusive, deu um relato aí fantástico, se emocionou, e é para se emocionar mesmo, viu, Ivone? Eu compartilho da sua emoção. E exaltar também aí a necessidade de se tratar essa temática dentro da sala de aula, principalmente para essa meninada, que essa criançada vai ser, obviamente, serão os adultos do futuro, mas se eles não forem, no bom sentido, doutrinados nessa questão de saneamento, agora, eles vão chegar lá na frente dando uma importância menor a essa questão. E aí, quanto mais isso acontecer, mais tarde fica a possibilidade de se ajeitar a casa, né? Porque arrumar vai ser provavelmente impossível. A professora Graça, eu gosto dela, quando ela discute aí essa questão de construir as coisas no individual ou no coletivo, eu ainda acho assim, a minha opinião é assim, com tudo no individual,
né? E acaba esse monte de ações individuais gerando um coletivo, porque você participa, as pessoas vêm, você acaba sendo um multiplicador desse conceito individual. Por exemplo, não usar o copo descartável e levar o seu copo, seja para o trabalho, seja para a escola, seja para o passeio, seja lá o que for. Isso, de alguma forma, vai chegando, vai crescendo até virar o coletivo, né? Esse novo marco, eu tenho muita dúvida a respeito dele, porque o Felipe até pode talvez falar melhor do que eu, essa questão da privatização e da estatização, né, do domínio do Estado. Eu hoje, por exemplo, eu tive uma situação, foi muito engraçado. Tinha um vazamento aqui no apartamento, na rua, na ligação do hidrômetro, que um vizinho mexeu no hidrômetro dele, deu um vazamento enorme. Conclusão, eu por acaso fui lá na Cesan, como eu não sou do Espírito Santo, eu fui direto lá no escritório, não podia ser atendido, tinha que ser marcado, agendado. Eu falei, mas isso é uma coisa urgente, tem um vazamento, tem uma cachoeira lá de água limpa na porta da minha casa, do apartamento. E a menina falou, não, mas não adianta. Eu falei, moça, mas você olha a urgência. Aí ela falou, não, mas e tem mais gente que está agendado. Aí eu falei, mas imagina que ele... Aí peguei um senhor lá por acaso, o senhor vai fazer o quê? Resolver coisa de conta? Eu falei, então, você acha que resolver um problema de conta dele é mais urgente de que arrumar um vazamento lá? E assim se sucedeu. Então, você vê que existe uma negligência muito grande, até por parte do Estado. Apesar da água, entre aspas, não ser tratada como uma mercadoria, existe uma negligência. E é grande a perda. Estima-se também que em torno de 30% da água tratada e distribuída se perca nesse caminho aí. 30% de 100% é uma coisa, quando a gente fala de água potável, que passou por um tratamento, que teve um custo alto, é uma coisa bastante significativa, na minha opinião, né? Então eu tenho muitas dúvidas aí sobre a parte boa e a parte ruim de se tirar como é que se diz? A hegemonia do Estado e passar para a iniciativa privada. Aqui, só para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa antes da gente começar essa palestra, quando o Sidney me convidou. No estado do Espírito Santo, em 2018, foram 30 mortes por doenças de veiculação hídrica e mais ou menos 4.000 internações por esse tipo de doença. É uma coisa absurda. Isso tem um custo também grande. Isso perpassa a questão do tratamento da água. A renda da pessoa, renda per capita da pessoa sem o saneamento no Espírito Santo é em torno de R$743. Está bem abaixo daí do salário mínimo. O professor Sidney citou as áreas rurais, que a gente não ia discutir, mas elas são as mais negligenciadas no Espírito Santo e eu acredito em outros estados também. Eu vi um levantamento que na Grande Vitória tem aproximadamente 200.000 moradores que não têm acesso à água. E desses 200.000, 42% não tem a coleta de esgoto. Então você vai vendo, o assunto é extremamente complexo. Eu realmente acho que a gente tinha que falar dele desde a hora que levanta até a hora de deitar, seja na escola, no trabalho, no boteco, seja onde for. Mas, gente, parabéns aí pelo trabalho, muito obrigado pelo convite e me sinto honrado. Um abraço a todos. Muito obrigado, professor Sidney, muito obrigado, professora Graça. Obrigado, Renato. A gente está arrumado, a gente ainda tem um pouquinho aí de tempo para rodar aqui. Sidney, se me... Está sem a seu fim. Porque a gente não adentra nessas questões. A questão individual é uma questão subjetiva, a nossa construção é histórica. Agora, a soma das ações individuais, em hipótese alguma, dentro do ou filosófico, não se constitui o coletivo. Coletivo é você ter um desprendimento voltado para o outro e para aquilo que é coletivo. Porque uma coisa é a propriedade privada, que é sua, outra coisa são as questões que são coletivas e, às vezes, administradas pelo Estado, como as escolas, como as unidades de saúde,
como o acesso à distribuição da água, como as praças. Então, tudo que é coletivo, ele vai trabalhar em mim um senso do outro, o senso que não é meu. Quando é meu, é propriedade privada, já dizia John Locke lá no século XVI. E a propriedade privada é uma das categorias básicas do liberalismo. Então, quanto mais esse negócio de cada um fazer sua parte, isso não implica numa transformação coletiva dessas desigualdades históricas que temos. Absolutamente. Cada um faz sua parte. Isso aí é uma lógica bastante liberal, porque remete a uma categoria fundante do liberalismo, que é o individualismo. Certo? Quando você olha só para o seu umbigo, você não se vê no outro. Certo? Então, isso aí, eu acho que é preciso que a gente estude um pouquinho mais isso, porque as bases que são fundadas, o liberalismo, elas vão trazer a propriedade privada como elemento central, o individualismo, a liberdade de ter, né? Graça, olha só, isso aí essa é a parte Tudo isso sustenta uma forma de ser ocidental dentro desse modelo civilizacional e que a educação hegemônica, ela se constituiu em cima desses valores. E a educação contra-hegemônica, né, quando dizia Gramsci, é que a gente tem que fazer essas ações que os meninos acabaram de relatar para construir um outro mundo mais justo. No individualismo, a gente não vai construir mundo justo, absolutamente. Então, exatamente. Você conseguiu aí compreender a questão, descrever minimamente esse mecanismo complexo desses dois paradigmas, que é um paradigma da coletividade e o paradigma da individualidade, que permeia essa discussão. Agora, a gente tem um problema muito sério, porque hoje a gente tem uma condição de educação em que o nosso professor nem sempre ele tem esses conteúdos. No processo histórico de formação dele, ele sei lá, não quero discutir cada um, mas assim, o processo, intencional ou não, eu acho que é intencional, ele não viu esses assuntos esses que são geralmente de fronteira. Então, é saneamento, é ligado à saúde, é ligado à ética e valores, é ligado à questão do consumismo. Todos esses assuntos que a gente, em algum momento da história da educação brasileira, foi chamado de temas transversais, a gente não vê isso na formação, de uma maneira geral, na formação regular. A gente vai ver quando se faz um curso específico, vai fazer uma engenharia química, uma engenharia civil, vai fazer, mas a educação em si, ela não educa essas questões para a formação de cidadania. E talvez isso vá alimentar mais ainda o paradigma individualista do processo. Porque, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, para que eu vou me preocupar com o outro? E vice-versa. Até que chega uma doença dessa, que vem lá da China, ou sei lá, de algum outro lugar, e todo mundo começa a ser contaminado, e aí a gente vê que o pensamento coletivo ele é importante. Não está muito longe de começar a ter também um surto de doenças ligadas ao saneamento, né? E aí a Covid já tem alguns indícios de que tem uma ligação também, mas tem outras doenças ligadas ao saneamento, né? Daqui a algum tempo. A gente tem hoje cidades e cidades capitais com grandes problemas de saneamento básico. Né? A gente não precisa ir muito longe. A gente aqui tem municípios aqui no estado do Espírito Santo que não tem condições nenhuma de, por exemplo, colocar o resíduo sólido, estocar o resíduo sólido de forma segura, porque vai contaminar o leito, entendeu? Então, você tem uma série de questões ali
e que, de alguma forma, isso aí vai impactar se estiver dentro dessa linha. A gente precisa fazer massa crítica, mas para fazer massa crítica, a gente precisa ter pessoas que tenham o mínimo possível de compreensão para entrar dentro da roda de discussão. Porque se eles não têm o mínimo possível de compreensão, ele vai dizer, eu não vou entrar nisso. Para que eu vou entrar nisso? Isso não faz parte do que eu estou fazendo, não estou entendendo nada. Então, é preciso começar a falar isso na sala de aula. Qual o movimento que a gente vai falar? E falar na sala de aula, talvez vá algum dia atingir, né, esse objetivo aí que você está focando. Você falou da questão do coletivo, de envolver a comunidade como um todo, de envolver a comunidade escolar e a comunidade, né, externa, a escola, enfim, são coisas que a gente vai estar fazendo isso. Isso tem que começar dos pequenininhos. A gente tem que começar com os professores e com os pequenininhos. Como diz os portugueses, os miúdos. A gente tem que começar a trabalhar com os miúdos, com os pequenininhos e com os professores. Que aí a gente vai, e aí pegar temáticas e temática, saneamento é uma delas, mas existem outras temáticas importantes que está dentro da pauta do CTS, CTSA, que está dentro da pauta freiriana, que a gente precisa começar a criar cursos de formação e começar a produzir esses debates. As pessoas vivem dentro de arranjos produtivos aqui no Espírito Santo e não compreendem esse arranjo produtivo dentro do processo como um todo. É tão isolado que vai separando. O saneamento básico, hoje, as pessoas não compreendem a complexidade do saneamento básico, que envolve doença, envolve a questão da cidadania, envolve a questão do bem-estar. Então, são coisas que a gente precisa levar para a sala de aula e, aos poucos, a gente vai incluindo as pessoas dentro dessa roda de conversa. Foi uma noite incrível, gente. Chegou a 2021, o sistema vai cair qualquer hora. O limite do tempo. Deixa cair, já acabou. Não, mas está aberto ainda. Eu acho que é 30 minutos que eles fazem de tolerância. Então, mas foi muito bom. Eu queria que todo mundo abrisse aqui a câmera para a gente tirar uma foto, pelo menos, né? Vamos abrir a câmera aqui para todo mundo tirar a foto. A Vilma tem que comprar um banquinho maior. Cristiane, abre aí a câmera. Diminui a altura. Professor, todo mundo é todo mundo, ou todo mundo é... Pois é. Oi, Fabrícia, tudo bem? Fernanda, não deu tempo para você falar. Pois é, eu fiquei maravilhada aqui com o trabalho da Ivone e do Felipe, que acabou que eu fiquei quietinha, né? Mas, assim, o meu foi mais ou menos... foi com os mesmos referenciais teóricos, mas aplicado ao ensino médio, a mesma ideia, assim, foi ótimo também, maravilhoso. Vamos marcar uma outra roda para conversar. Isso aí. Trabalho. A Fabrícia também tem um trabalho muito bom nas 4 minutos que nós temos. E a Cristiane está lá com o povo dela falando. Você estava falando nos miúdos, aí, ó, eles já estão aí se manifestando. Verdade. Vamos fazer uma risada aí, um bicho? Wellington, cadê você, Wellington? Cadê você, Alberto? Eu sempre passando vergonha. Hã? Estou tirando foto aqui, ó. Olha para aí, para a câmera. Bora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto. Vou botar na capa lá no YouTube. Foi muito bom, gente. Boa noite. Foi muito bom mesmo. Tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Muito obrigado. Outras oficinas dessa, tá bom? Isso legal, aí. professor. Um abraço. Obrigada, Cid. Obrigada a todo mundo. Valeu. Valeu, Ivone. Valeu. Valeu. Obrigado, Sidney. Missão cumprida. Ufa. Agora eu vou para minha aula de espanhol.